Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É a única finalidade, é o propósito de estarmos aqui. Primeiro, em obediência à sua palavra. Foi Ele mesmo quem deixou ordenado que aqueles que, depois de o conhecer, têm esta missão de pregar e ensinar este evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui em obediência a este mandamento, a esta ordem. Não é um pedido, mas uma ordem da parte do próprio Senhor Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou nós salvarmos. Não está em nós esta capacidade. Não existe ser humano que tenha a capacidade de salvar o outro no que diz respeito à salvação da alma para a vida eterna. Possa ser que alguém até tenha a condição e um perigo que aconteça na forma cotidiana, né, no dia a dia. Em algumas situações aqui pode até acontecer de alguém fazer tal proeza. Mas no que diz respeito a salvar a alma do homem, a colocar o homem novamente na presença do Criador, nenhum de nós temos essa capacidade. Mas a nós foi dada a capacidade de pregar esta palavra de salvação. Amém. Quem salva é a própria palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. João diz no seu evangelho, ou no evangelho de Cristo, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é o Logos que criou todas as coisas, é a palavra de ordem que a tudo obedeceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então hoje ele é a palavra pregada. Esta mesma palavra é a palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de salvar. Nós não temos esta capacidade, mas temos a obrigação de pregar esta palavra que salva, que traz a salvação a todos os homens. A bem verdade que Cristo disse a todo aquele que crê. Pois quem crê será salvo, mas quem não crê, diz a palavra, será ou já está condenado. É o termo bíblico. E nós cremos nesta palavra que pregamos. A nossa obrigação é esta, louvado seja Deus. E por isso estamos aqui, estamos alegres. E quando nós observávamos os irmãos louvarem aqui, pregarem a palavra, nos veio ao coração: o evangelho não é tão difícil, não é tão complicado como as pessoas imaginam. Tem gente que idealiza muita coisa no que diz respeito ao evangelho, à palavra de Cristo, a ser crente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso termina trazendo uma certa confusão, implicando em um distanciamento destas pessoas que assim pensam, imaginam, e elas continuam distantes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o evangelho, ele é simples, não tem muito aparato. É crer em Jesus Cristo como sendo Ele o Deus encarnado e entregar a vida a Ele, para que Ele seja agora o tutor, para que Ele seja aquele que vai direcionar, que vai conduzir, que vai dar as ordens, que vai dar o livramento, que vai trazer as provisões. É simples demais. Mas às vezes nós tomamos atitudes que complicam. O homem pensa que, na maioria dos casos, pensa-se que com a sua própria força, com o seu entendimento, ele pode então sobreviver, ele pode resolver as coisas, ele pode se safar de muitas coisas. Mas tudo que nós fizermos, baseado neste princípio do nosso conhecimento e da nossa força, não vai nos levar tão longe quanto nós pensamos. Nós observamos que quando o homem tentou, lá no Jardim do Éden, depois de ter errado,
depois de ter transgredido a palavra que Deus tinha lhe dado, os limites que Deus tinha estabelecido, e este veio agora errar, e através do seu erro veio a sentença de morte. Através do seu erro, a Bíblia diz que foram-lhe abertos os olhos, ou seja, ele começou a ter ambições, ele começou a ter sentimentos que não era da sua pessoa, da sua natureza, porque ele foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso, ou seja, tinha pureza, tinha simplicidade, não tinha inveja, não tinha ambição, não tinha ódio, não tinha raiva, nada disso permeava na vida do ser que foi criado lá no princípio, mas o mesmo, quando desobedeceu a palavra do seu Criador, aí agora lhe veio esta condição, lhe foram abertos os olhos, bem verdade, mas também lhe veio, o sentimento de culpa começou a ser gerado dentro do seu ser. Louvado seja Deus, aquilo que ele não conhecia, ele passou a conhecer, ele percebeu logo que ele estava nu, e a nudez que ele não tinha percebido ainda foi para ele uma vergonha, foi caso dele agora se esconder, sair da presença do seu Criador, porque ele sabia que pela viração de todo dia, no término de um dia para o início do outro, o Pai Todo-Poderoso, Deus Criador, o seu Criador, iria aparecer, iria conversar novamente com ele, e aí agora ele estava escondido, estava entre as árvores do jardim, por causa da transgressão, por causa do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E observamos que quando, por ocasião de, como já dissemos, todos os dias Deus procurá-los para conversar, estavam agora escondidos, e a Bíblia diz que eles coseram para si roupas, fizeram vestimentas para si, usaram agora os recursos que eles encontravam, a sua inteligência. É notório isso, que eles foram inteligentes ao ponto de construir, de confeccionar as suas vestimentas. Escolheram um material para se fazer, para cobrir a sua nudez, mas nós observamos, e como nós já frisamos aqui, é finito, é de pouco tempo, a duração é muito pouca. Louvado seja Deus, a serventia é muito pouca. As nossas forças não nos levam tão longe. A nossa inteligência não nos conduz a tão distante. Os nossos recursos, eles são limitados, eles são falíveis. Seja ele intelectual, seja ele financeiro, seja ele no vigor físico, independente de qual seja, louvado seja Deus, a classificação, a categoria, aleluia, ele é finito, ele é pouco, ele é pequeno, ele não vai nos conduzir a tão distante, louvado seja Deus. Então eles construíram, fizeram estas vestimentas, mas fizeram de um produto que logo se estragaria, folhas de figueira, louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor para todo sempre. Então é um dos erros que nós observamos que a humanidade pratica e que muitas vezes não percebe. E termina complicando esta condição, esta questão de se chegar a Jesus e de se render a Jesus. Um outro fator que me chamou a atenção, enquanto no decorrer do trabalho, é que o homem, ele busca mais as coisas daqui, ele busca firmar a sua vida, ele busca alicerçar a sua vida nas coisas daqui, nas coisas deste mundo. Ele busca desenfreadamente as coisas que concernem a este mundo aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor, como se esta base, como se esta fundação que ele começa agora a estruturar fosse lhe garantir, fosse lhe servir de uma garantia, de um penhor para daqui a 100, 200 anos, para a vida eterna. Louvado seja Deus, e para um ponto de vista, para um princípio que ele não tem ainda uma definição correta, mas ele busca desenfreadamente, sem ter noção exata. Bendito seja Deus para todo sempre. Mas nós encontramos na palavra do Senhor, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 33, a Bíblia nos exortando, dizendo que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós devemos estar preocupados em estar buscando em primeira instância a Deus, o nosso Criador, o reino dos céus, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe, aleluia, todas as coisas ao nosso respeito.
Cristo, e a Bíblia nos garante que Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Deus criador, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que não abandona, e Ele sabe, aleluia, o momento certo de nos abençoar. Bendito seja Deus, de investir em nós também no âmbito material, em qualquer âmbito que Ele queira, aleluia, que Ele conheça que nós somos desprovidos. Ele é Deus Pai, aleluia, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus que cuida e cuida com zelo. Bendito seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Então o homem ele está voltado a pensar desta forma, desta natureza, mas nós observamos que todas as vezes que o homem pensa desta forma e começa a agir desta maneira, ele começa a declinar, ele começa a descer, ele começa a construir um caminho, aleluia, que é de declínio. Bendito seja Deus, que é sempre descendo, que é sempre colocando ele numa condição de inferioridade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ainda que no meio da sociedade ele pode até estar galgando uma posição que se diga que é elevada, mas no âmbito espiritual, aleluia, a sua alma, o desejo, a lacuna que ele tem dentro dele, bendito seja Deus, nunca vai ser preenchido, porque ele está caminhando num caminho de declínio, ele está se afastando dia a dia, instante a instante ele está se afastando do seu Criador, e longe do seu Criador, aleluia, é uma presa fácil. Bendito seja o nome santo do Senhor. Para as agulhas desse dia, para as intempéries do dia a dia, é uma presa fácil. Vai chegar um momento que ele vai se sentir vulnerável, que ele vai se sentir necessitado de uma cobertura maior, de um apoio. Bendito seja Deus, de um reforço. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Mas pode ser que seja tarde demais. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. No capítulo 16 do Evangelho, conforme escreveu Mateus, também está escrito, no versículo de número 26, diz a palavra do Senhor: de que adianta o homem ganhar o mundo todo, né? O mundo inteiro, louvado seja Deus. Vejamos na palavra do Senhor, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 26, nos diz assim a palavra do Senhor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então observe que tudo aquilo que nós corremos, tudo aquilo que nós nos esforçarmos para conquistar aqui, se não tiver o aval de Deus, se não tiver a presença de Deus, se não tiver lá a assinatura do teu Criador, não vai valer a pena. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus, nesse capítulo, ele diz que, instruindo os seus discípulos, que quem quisesse seguir a ele teria que largar as coisas desse mundo. Bendito seja Deus, teria que renunciar até a si mesmo e seguir, tomar o curso do dia a dia, tomar cada um a sua cruz, ou seja, os seus pesares. Louvado seja Deus, as lutas que lhes são impostas. Bendito é o nome santo do Senhor para todo sempre, porque ele diz: é necessário que haja dessa forma, é necessário que você abra mão de si mesmo para poder ter a Jesus Cristo. É abrir mão de si mesmo aqui, é abrir mão das coisas desse mundo, é abrir mão das regalias desse mundo em primeira instância. Não que eu não vou ser aqui ignorante e dizer que eu não preciso do alimento, da vestimenta, do transporte, do trabalho. Não é neste aspecto que eu estou vos falando nesta noite. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus diz que é necessário abrir mão de si mesmo para ter a Ele, para estar próximo dEle, Jesus está dizendo assim: em primeiro lugar você deve me amar, deve me buscar, deve ter este desejo, essa sede, essa necessidade de me ter perto de você, porque as coisas daqui elas perecem, elas passam, são passageiras. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele é eterno, Ele é permanente, e nós devemos correr atrás daquilo que é permanente. Permanente só o nosso Deus, a sua palavra. Bendito seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Aleluia. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Ele continua dizendo: porque aquele que quiser salvar a sua vida, observe que Jesus está dizendo: aquele que empregar força, aquele que empregar empenho, aquele que confiar na sua riqueza, aquele que confiar nos seus recursos, na sua intelectualidade para salvar a sua vida, para preservar a sua vida, vai perdê-la.